Olá galera, vamos continuar aí nossa série de vídeos. Hoje vou falar sobre o Johnny Wick. Vamos lá, Johnny Wick é uma série de filmes, né? São agora 3 filmes que estreou ontem. Creio eu que vai ter logo o 4, eles não vão deixar de ganhar dinheiro para isso. E que é uma história de filmes que tem muita motivação, muitas cenas de ação e artes marciais e pouca história. Mas é porque é muito comum gente gostar, porque é divertido. Você desopila o seu fígado lá quando vê alguns caras morrendo e fica tudo bem. Mas eu vou fazer, o que eu vou falar em relação a artes marciais? Uma coisa que chama a atenção nessa série é a combinação perfeita do uso das armas de fogo e artes marciais. Quando você viu a série, por exemplo, do Bourne, né, que são 4 filmes, 5 filmes, mas eu só levaria em consideração os 3 primeiros, você viu uma união de um cara que usava Bencalhe, né, e boxe filipino para poder resolver as questões dele de ação. E eventualmente ele pegava arma. Então, ou ele estava com arma, ou com arma improvisada, né, ou calhe. No Johnny Wick, ele faz exatamente no meio do movimento os golpes. Então ele cria uma situação que alguns movimentos são verdade, outros são absurdos, como por exemplo, que é muito bacana ver ele dar um triângulo de pernas num cara e dar tiro, sem acertar o joelho, sem acertar a perna, sem nada. E tem quedas incríveis também. Isso se deve à qualidade dos instrutores, né, dos coreógrafos, que eles eram muito versados em judô e jiu-jitsu. Então tem quedas muito bem feitas. Claro, Keanu Reeves, que ele treinou muito parte de arma de fogo e parte de luta também. Mas no filme 2, eu fiquei muito descontente com a parte de faca. Eu achei assim, podia ter feito algo melhor. Então faltava alguma coisa. Então nessa parte 3 já tem coreografia de Silat junto. Ele parece no filme e o mestre, ele é o mestre do meu mestre de Silat. Tá? Então não adianta eu ficar falando nomes aqui, você não vê isso tudo na internet. Então é uma linhagem boa, correta e técnica de Silat. Então vai ficar legal no filme. Sobre uma coisa que as pessoas falam sobre essa união de arte marcial com arma de fogo, é uma ilusão achar que era separado. O que acontece? O samurai treinava alguns golpes desarmados, caso alguém tentasse reter a espada dele. Se eu não me engano, é o segundo kata da maioria dos estilos de karatê do Shotokan, tem uns recursos para você desarmar o samurai também. Se alguém não souber disso, eu vou dar a referência do livro, Secrets of Shotokan Karate, tá? Você encontra na Amazon, só tem em inglês. Só que aconteceu, era época Meiji, então as pessoas começaram a desacreditar de arte marcial, porque tinha arma de fogo e tal. Então o caminho jiu-jitsu, que era mais parrada e eficiência, como jiu-jitsu, por exemplo, virou judô, que é um caminho mais buscando a cidadania, mais esporte, preservação. Então tinha o karatê jutsu, virou karatê do e daí por diante. Isso no Japão. Mas o Japão é referência para o mundo para padronização de artes marciais, né? Então as pessoas começaram a meio que botar as armas de lado, né? Vamos transformar o karatê numa coisa mais pacífica, o karateka nunca dá o primeiro golpe, vamos separar a parte de armas em kobudo, o kobudo não faz luta, é só kata em movimento e tal. As artes das Filipinas e Indonésia continuaram aquela porrada com arma daquele jeito mesmo, né? Não teve essa filosofia, não teve essa quebra. Porque você usar a faca a curta distância contra uma arma de fogo é viável. Isso se mostrou quando os americanos tentaram invadir as Filipinas e tal. E onde, historicamente, você pode pesquisar, os americanos tiveram que voltar para as Filipinas usando a última armadura conhecida que se chamava leathernecks, pescoço de couro. E também tem uma questão complicada, porque hoje em dia nem todo mundo entende o que é uma arma, né? Tem gente que tem medo de arma, tem gente que acha que vai ter um tiroteio com mais armas liberadas, que isso é uma besteirada, tá? Isso não vai acontecer. E posso explicar depois porquê, mas a gente vai ter que tomar um outro caminho diferente desse vídeo. E para não perder o fluxo que eu estava falando, assim, vou contar uma história curiosa sobre isso. Anos atrás, o Lincoln Tendler, que é o editor da revista Magnum, a melhor revista de armas que tem no Brasil de longe, ele deu espaço para a gente para fazer uma matéria de 5 páginas sobre combate, eu falando sobre arma de fogo e o uso no combate. Por quê? Porque naquele momento, nos anos
no final dos anos 90, início nos anos desse século, em 2000, eu era o único, né, o combate inteiro era o único que defendia o uso de arma de fogo. Todas as artes marciais, não, você tem que fazer tudo desarmado e tal. Ninguém defendia, vocês podem pesquisar, a internet está aí. Então ele achou aquilo muito legal e não só defendia como uso próprio, faz parte da matéria do combate, o uso de arma de fogo. Quem está no nosso Instagram, quem está no Facebook, já cansou de ver o pessoal treinando e fazendo todo esse tipo de treinamento. Né? Então, por exemplo, tem o Davi Benheim, que é um especialista, o Valério Lino, que é um especialista, o Lucas Silveira, que são especialistas, o Daniel Coutinho, que é um especialista, que dão treinamento com arma de fogo para o currículo do combate também. Tá? Que no currículo de marrom tem muita coisa de arma de fogo para você usar. Faz parte do nosso treinamento. Assim como os guerreiros antigos, eles usavam arco, kyudo, usavam dardos e uma série de outras coisas. Mas uma história curiosa dessa época da revista da Magnum, eu tenho que falar para vocês. Eu comecei a receber muito e-mail elogiando na matéria, né? Porque, claro, o leitor de Magnum quer que você goste de arma de fogo. Mas eu comecei a receber uns e-mails de 3 ou 4 amigos juntos, não me lembro, que eram e-mails de separados, mas os e-mails vinham conectados, olha o que ele falou e tal. Então eram 4 pessoas. Que pela linguagem eu sabia que não era um garoto de 12 anos e depois de um tempo, depois eu fui no Orkut, eu vi que eram adultos mesmo, foto em churrasco e tal. Mas eu tenho essa preocupação porque às vezes você discutir alguns assuntos com criança, você não sabe quem está atrás da internet, né? Está atrás do computador. Bom, enfim, então eles começavam a falar, não, você não devia defender arma de fogo, porque a arte marcial é o caminho da paz e amor, o grande mestre, do jeito que eles falavam, que é um termo, uma língua X, eu já sabia qual é a arte marcial que eles falavam, que eles faziam. Que eu também pratiquei durante um tempo para estudar. Então eles estavam começando a falar, e eu explicava, olha, cara, a arte marcial tem arma, sempre teve arma. Aí eu peguei o livro, escrito pelo fundador da arte marcial deles. Olha só, ele foi instrutor de baioneta. E ele matou uma grande quantidade de russos e ganhou um monte de medalha por isso. Ele era um guerreiro completo. Cara, a resposta deles eu fiquei assim, achando que eles estavam até contando piada para mim. Você não entendeu a mensagem do mestre. Era uma baioneta espiritual. Então eu falei assim, gente, não é possível que o cara tenha que falar uma besteira dessa tão grande para defender um ponto de vista desse. Eu resolvi não discutir mais. Mas então a gente sabe que tem pessoas que têm medo de armas, esse tipo de coisa. Mas ele vê no filme e acha ótimo. O que você deve fazer se você tem um amigo que tem medo de arma de fogo, tem pavor? Leva no stand de tiro. Leva. Faz ele atirar, faz ele experimentar, traz ele para o combate para ele conhecer como é que funciona a parte de defesa. Você não é obrigado, mas perdeu o medo. A arma não dispara sozinha, não vai atrás de ninguém, tá? Você precisa de alguém com uma intenção ruim, como tem uma faca ou um carro. Só pode pegar um carro e atropelar um monte de gente. Então vamos voltando agora ao conceito do Johnny Wick. Então vamos lá. A coreografia funcionou bem com judô e jiu-jitsu, que era uma coisa inédita na época, mas ele ficou inédito até o segundo filme. Aí eles já começaram a botar alguns elementos de uso de objetos que foram provavelmente aprendidos no Kali, que são fáceis de aprender. Os instrutores agora já estão botando o Silat no meio, que é uma coisa bem sofisticada. Vamos ver para onde vai esse filme e vamos ver o que vai acontecer depois. Tenho certeza que esse filme vai ser divertido e bom, não deve ter uma história memorável, mas tem muitas instruções de arma também. Não só o Keanu Reeves treinou bem, eu vi uns vídeos agora da inimiga dele, ou amiga, parceira, que é uma atriz conhecida também, fez um filme de um molegato horroroso, fez a Ororo do X-Men, fez a Tempestade do X-Men, esqueci o nome dela, fez um treinamento muito bom, você vê que ela está bem qualificada, mas o treinamento tático é uma coisa, o treinamento de juntar arma com arte marcial é outra. Tá? Vê os vídeos do combate para você poder entender isso. O que é você juntar arma de fogo numa parte de defesa pessoal? Você tem uma arma e um cara vai atacar você com faca. Como é que você reage? Você está com arma e um cara quer subtrair teu armamento. Como é que você retém? Como é que você impede uma multidão de chegar em cima do teu armamento? Isso é combate. Você juntar a parte de defesa pessoal com a arma. Ok? E a parte de treinamento tático também você pode fazer em vários lugares. Recomendo a Associação Brasileira de Armas, recomendo o CTT lá de Porto Alegre, do Vinícius, recomendo a ATIS Brasil,
do que Evan McGillis. Recomendo todos. No Sul é muito mais fácil você treinar. E no Rio de Janeiro faz contato com a gente, que a gente tem vários locais legais para você poder treinar. O Coach 45 no centro da cidade, mas ali é mais para stand de tiro só. Ok, pessoal, acho que eu falei muito em pouco tempo. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Estamos aí. Obrigado, hein?